Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. No projeto da plataforma Gonçalves Dias, preparatório Paz UEMA Enem. Na aula de hoje nós iremos resolver alguns itens, questões que caíram nos vestibulares aí do Paz UEMA e do Enem, cuja temática a crise do antigo sistema colonial no Brasil. Quando se fala dessa crise do antigo sistema colonial, nós vamos analisar o processo da independência. Um processo que ele é complexo, um processo que não pode se limitar ao 7 de setembro de 1822. Um processo que, na verdade, ele já vem acontecendo desde os primeiros tempos da colonização, até por conta das contradições que a colonização portuguesa vai trazer. Então, é um processo que já vem, ou de uma forma indireta, ou de uma forma direta, até mesmo com rupturas e não rupturas do chamado Pacto Colonial Português, lutas contra setores desse pacto, lutas contra a totalidade desse pacto. Então, nós teremos, na verdade, um processo bastante complexo quando se fala da crise do antigo sistema colonial no Brasil. A nossa primeira questão, nosso primeiro item questão, aqui do Enem 2020, mostra o fragmento. É importante olhar o fragmento, analisar esse fragmento, para que, com cuidado, observar o comando e não ter dificuldade de resolver a questão. O movimento sedioso, observe que o fragmento já fala de sedioso. Quando ele se refere a sedioso, ele está falando de quê? Ele está falando basicamente de uma insurreição, de uma revolta, de uma sedição. Sedição, revolta, insurreição. O movimento sedioso ocorrido na capitania de Pernambuco. Tá? Aí ele pode falar da insurreição pernambucana, né, que ocorreu na época, por exemplo, dos holandeses. Ele pode falar da Revolução Pernambucana, né, que vai acontecer basicamente ali em 1817, ou ele pode falar da Guerra dos Mascates. Então nós temos que olhar com cuidado. Ocorre em Pernambuco, no ano de 1817, então ele coloca o ano. Então ele está falando da Revolução Pernambucana, de 1817, que foi um movimento, inclusive, de caráter separatista, que tinha o objetivo, principalmente, de fazer com que a família real que estava no Brasil voltasse para Portugal e garantisse de uma forma definitiva a nossa independência. Seria um dos objetivos prioritários desse movimento. Foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação da época. O Correio Brasiliense apontou para o fato de ser a comoção no Brasil, motivada por um descontentamento geral, e não por maquinações de alguns indivíduos. Então, o primeiro jornal, ele acaba, na verdade, usando uma narrativa em favor do movimento, mostrando que o movimento ele gerou uma comoção no Brasil. Então, uma narrativa que defende o movimento, mostrando descontentamento geral, indivíduos participando, setores da sociedade envolvidos com esse movimento. E que, de certo, se nós analisarmos as lideranças da chamada Revolução Pernambucana de 1817, são lideranças que envolvem desde setores das elites até mesmo setores populares. Já a Gazeta do Rio de Janeiro, que é um outro jornal, considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Ou seja, já o jornal A Gazeta do Rio é um jornal oficial, é um jornal que representa os interesses da corte portuguesa, que está instalado inclusive no Rio de Janeiro, um jornal que vai condenar o movimento, né? Repare que a Gazeta chama o movimento como um desvio da normalidade,
caracteriza o movimento como um movimento que mancha basicamente as páginas da história portuguesa aqui no Brasil, né? Mostrando que são páginas de amor e respeito que os nossos vassalos, que a sociedade sempre teve com a corte portuguesa. Os fragmentos das matérias jornalísticas, olha só o comando, sobre o acontecimento, sobre a Revolução Pernambucana, embora com percepções diversas, diferentes, relacionam-se a um aspecto do processo da independência da colônia luso-americana, porque, como eu falei, o movimento da Revolução Pernambucana, ele foi um movimento de caráter separatista. Então, olha só, relaciona-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso em dissensões, ou seja, dissensões, divergências, né? Expressos e divergências entre o quê? Entre, evidentemente, setores, olha só, dos grupos regionais, porque ocupa lá a região lá de Pernambuco, né? Como eu falei para vocês, setores que envolvem as elites econômicas, setores populares que vão se envolver, são grupos regionais da região, acerca da configuração política territorial. Na medida que eles pretendem separar o Brasil de Portugal, de uma forma definitiva, fazendo com que a família real fosse embora do país. Então, resposta, letra B de bola. Ok? Muito bem. A nossa segunda questão, item questão, caiu no Enem, em 2017, e vai nos falar o seguinte: o Instituto Popular, olhe bem o fragmento, de acordo com o exame da razão, fez da figura do Alferes Xavier, e aqui nós estamos falando de quem? Tiradentes, que uma das funções de Tiradentes foi a de Alferes, né? Ou seja, uma baixa patente militar, que ele teve outras funções, inclusive como dentista também. O principal dos Inconfidentes, que ele foi o líder do movimento, e colocou os seus parceiros à meia ração de glória. Merecem, de certo, a nossa estima aqueles outros. Eram patriotas, né? Ou seja, não, aqui o ônus não deve ser apenas de Tiradentes. O ônus tem também que ser daqueles que pensaram, que estão por detrás das ideias e dos planos dos Inconfidentes, que é uma elite intelectual e econômica da região. Mas o que se ofereceu a carregar com os pecadores de Israel? E aí ele mostra claramente o aspecto, né, pecadores de Israel, um aspecto dentro do cristianismo, ele traz a ideia cristã para dentro do texto. O que chorou de alegria quando viu comutada a pena de morte dos seus companheiros, ou seja, Tiradentes foi o único que teve a pena de morte, os demais líderes do movimento tiveram outras penalidades, ele foi basicamente responsável pelo movimento, e o principal responsável, e deveria pagar com a morte, ou seja, o enforcamento e o esquartejamento, pena que só ia ser executada nele, o enforcado, o esquartejado, o decapitado. Esse tem de receber o prêmio de proporção do martírio, ou seja, Tiradentes, olha o que o fragmento trabalha, a ideia que Tiradentes, né, claramente Machado de Assis, está mostrando, que é um fragmento ali do Machado de Assis, está mostrando que Tiradentes tem que basicamente receber esse prêmio de quê? De redentor, esse prêmio cívico de herói. Se tem um herói nacional na República, tem que ser atribuído a Tiradentes, porque afinal de contas ele foi o único punido. E ganhar por todos, visto que pagou por todos. Então Machado, trazendo aqui, né, basicamente as ideias bem da sua tradição, mostrando a importância de olhar para Tiradentes, de construir a ideia de Tiradentes como herói nacional, que isso foi construído pelos republicanos. Tiradentes,
por exemplo, nos livros de história do Império, era visto como bandido. Essa ideia de Tiradentes como a mártir, essa ideia de Tiradentes como redentor, essa ideia de Tiradentes como uma figura cívica, trabalhando como herói, basicamente, da República, isso foi inventado ali pelos intelectuais republicanos. E aqui a colaboração de um deles, que é Machado de Assis. No processo de transição para a República, que precisava, evidentemente, de um herói nacional, haja vista, essa República nasceu sem apoio popular. A narrativa machadiana sobre a Inconfidência Mineira associava o quê? Associava a ideia ali dele ser uma espécie de redentor de todos os outros, porque ele foi basicamente o único condenado à morte, então redenção cristã e cultura cívica. Resposta letra A, ok? Veneração dos santos não, apologia dos protestantes pior ainda, tradição messiânica de certa forma, mas uma tendência regional não, porque ele vem trabalhar a ideia do nacional, representação eclesiástica também não. Aí nós temos aqui a nossa terceira questão, nosso terceiro item, questão que caiu no Enem em 2016. O que ocorreu na Bahia em 1798, e aqui nós estamos falando de um outro movimento separatista, esse aqui no século XVIII, a Conjuração Baiana, a Conjuração dos Alfaiates, esse movimento que no momento de definição, ele teve uma liderança de setores populares, ele foi liderado por artesãos, ele foi liderado por ex-escravos, certo? Setores populares estão na frente desse movimento, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, por exemplo, ao contrário da Inconfidência Mineira, que foi um movimento elitizado, ao contrário da própria Revolução Pernambucana, que não propôs também algo relacionado a um projeto social aprofundado, tipo abolir, por exemplo, a escravidão, é que o projeto que ele era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias do Império Luso, ou seja, a Conjuração Baiana, ela não apenas vai exigir a ruptura do pacto colonial, ela não apenas vai exigir a separação política da colônia da metrópole, ou seja, ela não foi apenas um movimento pela independência política do Brasil. Dessa feita, ao contrário do que se deu lá na Inconfidência Mineira, lá em Minas Gerais, em 1789, a sedição, a revolta, o movimento, avançou sobre a sua decorrência. Por quê? Porque o movimento trouxe um projeto social. Um movimento, inclusive, que se inspirou na fase jacobina da Revolução Francesa, o movimento propõe a igualdade racial. Ele propõe a igualdade racial. E ao trazer essa proposta de igualdade racial, o movimento propõe um processo abolicionista da escravidão no Brasil. O movimento propõe abolir a escravidão. Observe que em muitos livros você tem um movimento como acentuadamente de caráter popular. Acentuadamente, diferente, por exemplo, da Inconfidência Mineira, um movimento acentuadamente de caráter elitizado. Além do projeto, como o fragmento coloca, além do projeto da independência política, ele nos traz um projeto, essa conjuração dos alfaiates, como ficou também conhecida a Conjuração Baiana, nos traz um projeto de abolição da escravidão. Lá vem um comando. A diferença entre as sedições, as revoltas, as inconfidências ou conjurações, como a mineira e a baiana, ou a dos alfaiates, abordadas no texto, encontrava-se na pretensão de quê? Na pretensão, por exemplo, que a baiana teve e que a mineira não teve, de abolir a escravidão africana. Resposta, letra B de bola. Ok? Não tem nada a ver com suprimir a propriedade fundiária, não está se discutindo isso,
na Conjuração Baiana, nem na Mineira, e nem acabar com o absolutismo monárquico também não se discute. Se fala em acabar com o pacto colonial, nas duas, separar politicamente a colônia da metrópole. Muito bem. A quarta questão, também uma questão do Enem, o primeiro texto, ele nos traz o seguinte: o príncipe D. João VI podia ter decidido ficar em Portugal. E aí ele fala da vinda da família real para o Brasil no começo do século XIX, inclusive pressionado ali pelas forças do Império de Napoleão, que acabou invadindo a Espanha e ameaçou invadir Portugal, porque Portugal, através de D. João VI, na ocasião, não definiu a sua aprovação ou não em relação ao bloqueio continental da França do Império de Napoleão Bonaparte. Nesse caso, o Brasil com certeza não existiria. A colônia se fragmentaria, como se fragmentou a parte espanhola da América. Teríamos, em vez do Brasil de hoje, 5 ou 6 países distintos. Então, o texto 1, a do José Murilo de Carvalho, ele trabalha a ideia que caso a família real, essa burocracia portuguesa, não viesse parar no Brasil, caso essa corte não se tivesse essa inversão política, como alguns historiadores falam, essa corte não viesse parar no Brasil, poderia ocorrer aqui no Brasil uma fragmentação territorial. Ou seja, nós teríamos uma independência, essa é a visão do José Murilo de Carvalho, uma independência semelhante à que se teve na América Espanhola. Porque a América Espanhola, depois da independência, ela se fragmentou, ela se dividiu em diversos países. Então, o José Murilo de Carvalho sustenta a tese de que caso a corte portuguesa não viesse parar no Brasil, caso não se tivesse essa burocracia portuguesa, aqui, que ela que teria mantido a unidade territorial, a partir de uma independência que foi pensada pela corte, a partir de uma monarquia que foi acordada com as elites, como uma forma de manter a unidade territorial, não teríamos a unidade territorial brasileira. É o que defende o José Murilo de Carvalho. Texto 2. Há no Brasil uma insistência em reforçar o lugar comum, segundo o qual D. João VI, o responsável pela unidade do país, isso não é verdade. O texto 2 já discorda de que a vinda da família real, ou mesmo as medidas de D. João VI, teriam sido responsáveis por sustentar a unidade territorial que foi sustentada no Brasil no pós-dependência. O texto 2 do Evaldo Cabral de Melo, ele já discorda disso. A unidade do Brasil foi construída ao longo tempo e é, antes de tudo, uma fabricação da coroa. Ou seja, ela já vem sendo construída muito antes de D. João, segundo esse historiador. E ela é algo que a própria coroa portuguesa já vem fabricando desde o período da colonização. A ideia de que era preciso fortalecer o império com os territórios de Portugal e Brasil começou já no século XVIII. Então ele já fala que desde o século XVIII já se fala basicamente do fortalecimento de um império entre Brasil e Portugal, que a partir dali estaria se pensando já em unidade, e não necessariamente se trabalhar a ideia de unidade atribuída à vinda da corte, às medidas joaninas, como se vê o José Murilo de Carvalho. Então, os dois textos, eles têm uma divergência em relação a quem teria construído essa unidade territorial que o Brasil vai manter após a independência. Um fala que foi D. João VI, o primeiro texto, o outro fala que, na verdade, isso vem sendo trabalhado pela própria coroa portuguesa desde o século XVIII. Em 2008, foi comemorado o bicentenário da chegada da família real portuguesa ao Brasil. Nos textos, dois importantes historiadores brasileiros se posicionam diante de um dos possíveis legados desse episódio para a história do país. O legado discutido e o argumento que sustenta a diferença do primeiro ponto de vista para o segundo estão associados respectivamente. O que é que eles estão discutindo? A integridade territorial. É isso que eles discutem. Qual é o legado? É a questão da centralização da administração régia na corte. É a divergência.
É a divergência. A centralização da administração rege na corte. Resposta letra A. Ok, galerinha? Um grande abraço e até o próximo encontro. Olá pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História, no projeto da plataforma Gonçalves Dias, na resolução de itens, questões que caíram, né? Foram abordados nos vestibulares aí do PAES, o EMA e do Enem. Nossa aula de hoje, nós iremos discutir, debater alguns desses itens, questões, pegando os dois primeiros momentos ou as duas primeiras fases da história do Império Brasileiro, da história da monarquia brasileira. A história da monarquia, que é dividida em três fases: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo império. A história da monarquia vai de 1822 até 1889. Então hoje nós iremos debater algumas questões, alguns itens que caíram nesses vestibulares da UEMA e do Enem, sobre o primeiro reinado e o período regencial, que corresponde aí às duas primeiras fases da monarquia brasileira. A nossa primeira questão, e é muito importante que nós possamos analisar com calma o que o texto nos traz, né, para que a gente possa fazer as devidas interpretações, olhar o comando e responder de uma forma segura. Então, aqui nós temos dois artigos da Constituição de 1824, que é a Constituição que vai estar presente no Império Brasileiro. A Constituição que foi outorgada, que ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro I. O artigo 90 da Constituição diz o seguinte: as nomeações dos deputados e senadores para a Assembleia Geral e dos membros dos Conselhos Gerais das províncias serão feitas por eleições, elegendo a massa dos cidadãos ativos em assembleias paroquiais, os eleitores de província, e estes os representantes da nação e da província. Então, observe que o artigo 90, ele já nos mostra que o processo eleitoral brasileiro, garantido pela Constituição de 1824, é um processo eleitoral indireto, porque os eleitores ativos é que votam. Nós teremos eleitores, basicamente, que irão escolher os eleitores ativos e esses eleitores ativos que irão votar para deputados e, evidentemente, senadores, dentro dessas assembleias paroquiais. Então, o que prova é que a Constituição de 1824, ela nos traz um sistema eleitoral indireto, falando do eleitor ativo e do eleitor passivo. O artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais: 1. Os menores de 25 anos, nos quais se não compreendem os casados, os oficiais militares, que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e os clérigos de ordens sacras. Ou seja, nesse parágrafo do artigo 92, nós temos a questão da menoridade, né? Salvo algumas exceções, os menores de 25 anos não têm direito ao voto, segundo a Constituição de 1824. Os filhos de famílias que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem a ofícios públicos, ou seja, a grande parte dos filhos que ainda dependem do pai, a não ser que ele trabalhe no serviço público, ele também não pode votar. Outra coisa, os criados de servir, em cuja classe não entram os guardas-livros, os primeiros caixeiros das casas de comércio, os criados da casa imperial, que não forem de galão branco, e os administradores das fazendas rurais e fábricas. Ou seja, grande parte dos criados de servir, e aí nós vivemos no Brasil ainda a escravidão, os escravos não podem, evidentemente, não têm direito ao voto, certo? E boa parte dos criados também não, a não ser algumas exceções, como o parágrafo coloca.
os religiosos e quaisquer que vivem em comunidade claustral, ou seja, que vivem em monastérios, por exemplo. Esses religiosos também não têm direito assegurado à cidadania pela Constituição de 1824. Os que não tiverem renda líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego, os que não ganharem uma determinada quantidade ou ter uma renda até 100 mil réis anual, não tem direito ao voto. Esse parágrafo da Constituição de 1824, no artigo 92, ele nos mostra que o processo eleitoral brasileiro é baseado no voto censitário, que é o voto baseado na renda em dinheiro. Você tem que ganhar ou você tem que ter a comprovação de uma renda de até 100 mil réis, que era a moeda corrente da época, por mês. Então vamos lá para o comando. De acordo com os artigos do dispositivo legal apresentado, o sistema eleitoral instituído no início do Império, é marcado pelo quê? É marcado justamente pelo voto indireto e pelo perfil censitário. Resposta, letra B de bola, ok? Então vamos aqui para a nossa segunda questão, nosso segundo item questão que caiu no vestibular do Enem. Entre os combatentes estava a mais famosa heroína da independência. Nascida em Feira de Santana, filha de lavradores pobres, Maria Quitéria de Jesus, tinha 30 anos, quando a Bahia começou a pegar em armas contra os portugueses. Apesar da proibição de mulheres nos batalhões de voluntários, decidiu se alistar às escondidas. Cortou os cabelos, amarrou os seios, vestiu-se de homem, incorporou-se às fileiras brasileiras com o nome de Soldado Medeiros. Nós estamos diante, o texto, ele nos coloca o cenário da Bahia no momento em que essa província está lutando pelo reconhecimento da independência do Brasil. Em algumas províncias do Brasil, entre elas inclusive o Maranhão, a Bahia, o Piauí, nós teremos lutas violentas e sanguinárias pela independência. Ou seja, nós teremos as chamadas guerras de independência. É o caso da Bahia. E nessas guerras de independência, teremos a presença de setores populares, não só das elites rurais da Bahia, mas setores populares irão se envolver nos chamados exércitos libertadores. Os exércitos formados por setores das elites, mas também por setores populares, que vão lutar para que essas províncias aceitassem a independência do Brasil. E na Bahia, nós temos o caso, por exemplo, de uma mulher, que era uma mulher, gênero feminino, basicamente ela era filha de pobres, né, de pessoas humildes, era filha de lavradores, certo? E principalmente mulher, que para poder se engajar dentro do Exército Libertador e lutar pelo reconhecimento da Bahia, a independência do Brasil, ela teve que simplesmente mudar aspectos físicos, como cortar o cabelo, usar outras indumentárias de homens, como vestir roupas de homens, e até mesmo adotar nome de homem, ou seja, Soldado Medeiros. Isso por quê? Porque mesmo nesses exércitos libertadores, não se aceitava a presença de mulheres. E não se aceita porque nós estamos diante de uma sociedade patriarcalista. Nós estamos diante de uma sociedade que simplesmente se tem ainda uma rigidez na questão da hierarquia. Existe uma rigidez hierárquica nessa sociedade imperial, mesmo para uma mulher que está lutando em prol de uma independência, como é o caso de Soldado Medeiros ou de Maria Quitéria. No processo, olha só o comando, no processo de independência do Brasil, o caso mencionado, que é o caso da Maria Quitéria, né, que foi uma mulher que teve uma participação importante nesse processo de independência do Brasil,
ela foi uma protagonista tão importante como Dom Pedro, tá? É preciso observar essas questões, que outros protagonistas tiveram a sua devida importância no processo da independência do Brasil, apesar dela ser invisível, principalmente na narrativa oficial da nossa independência. Então, no processo de independência do Brasil, o caso da, basicamente, Maria, a Quitéria, outros soldados medeiros, é emblemático, né? Ele acaba sendo emblemático, porque ele evidencia o quê? Justamente uma estrutura patriarcal, uma rigidez hierárquica da estrutura social brasileira. Então, resposta letra A, certo? E aqui nós temos a nossa terceira questão, nosso terceiro item em questão, que são duas imagens. Uma imagem, a primeira imagem é a imagem do quadro Independência ou Morte. O quadro, basicamente, aqui, que representa a figura de Dom Pedro, primeiro, e a segunda imagem é uma imagem, basicamente, das Barbas do Imperador, aqui, do livro da Lilia Schwartz, né? Uma imagem do monarca Dom Pedro II. A primeira imagem, se nós analisarmos com bastante cuidado, é uma imagem que nos mostra um Dom Pedro I, simplesmente buscando uma liderança popular. Essa foi uma das grandes preocupações de Dom Pedro I. Buscar uma liderança popular, principalmente porque ele não tinha essa liderança, tá? Inclusive, um dos fatores que contribui para a sua abdicação é a perda cada vez maior de sua popularidade. Ele teve uma certa popularidade, né? Porém, o processo de independência seria interessante legitimar a ideia de uma independência com participação popular, foi o que acabou não acontecendo lá no Rio de Janeiro. A independência com a participação popular você teve nas guerras de independência, como nós falamos ainda há pouco da Bahia, do Maranhão, no Piauí. Mas no Rio de Janeiro, você não tem uma presença popular nesse processo ou nesse projeto de independência, do qual Dom Pedro está ali participando, justamente com os setores das elites rurais escravista brasileira. Então, o quadro ele é para mostrar justamente uma liderança popular, ou seja, uma independência com um líder popular, como se o povo tivesse pedindo para que Dom Pedro fosse o principal protagonista desse processo de independência. E aquele projeto de independência, lá do Rio de Janeiro, o que menos se viu ali foi a participação popular. Ok? Beleza? O segundo quadro é o quadro de um homem maduro, um senhor com barba, um quadro para mostrar um homem com sabedoria, um homem basicamente capaz de garantir um governo com estabilidade, principalmente no momento em que ele assumiu o poder. Então, a imagem de Dom Pedro II é uma imagem que vai passar a ideia da sabedoria, a ideia da estabilidade, a ideia de um homem que é capaz de governar o país. Em meio ao quê? A crise, a instabilidade política que se tinha. Afinal de contas, o golpe da maioridade que antecipou o poder de Pedro de Alcântara, de Pedro II, quando Dom Pedro foi ao poder, ele tinha apenas 14 anos. Então seria muito importante se trabalhar, né, basicamente, a ideia da estabilidade desde cedo. E essa ideia foi trabalhada desde cedo através de imagens fotográficas, através de quadros, como o quadro que nós estamos olhando. Tá? Para trabalhar aquela ideia que durante o Segundo Império, Dom Pedro, com toda a sua sabedoria, ele consegue, todas as suas artimanhas políticas, ele conseguiu garantir uma estabilidade para o país. Ao ponto de alguns historiadores chegam até mesmo a falar em uma pax imperial, no momento de estabilidade, ali nos anos 50, nos anos 60, que se teria. Então, o quadro vem para reforçar essa ideia, basicamente, de estabilidade que se teve no país nesse momento. As imagens que retratam, olha só o comando, Dom Pedro I e Dom Pedro II procuraram transmitir determinadas representações políticas acerca dos dois monarcas e seus contextos de atuação.
A ideia de cada imagem evocada é, respectivamente, primeira imagem, liderança popular. Segunda imagem, estabilidade política. Então, resposta, letra B de bola. Liderança popular, estabilidade política. Ok? Muito bem. E aqui nós temos a nossa quarta questão, nosso quarto item em questão, né? Também que caiu no vestibular do Enem. Observe com bastante cuidado o fragmento e ele vai nos mostrar o seguinte. No Império do Brasil, apesar do apego a um certo ideário do antigo regime, até porque Dom Pedro ele teve, por exemplo, pretensões absolutistas, o governo de Dom Pedro I foi um governo tirano, ele fechou a Assembleia Nacional Constituinte, isso nos mostra a tirania, ele outorgou a primeira Constituição, isso nos mostra a tirania, ele tinha o poder moderador, que era o poder de atribuição exclusiva dele, isso sinaliza a tirania, até os seus opositores, como Frei Caneca lá na Confederação do Equador, fez críticas contundentes ao poder moderador, caracterizando, considerando o poder moderador como poder tirano. As ideias e práticas políticas inéditas que se moldaram e se redefiniram naquela conjuntura acabaram por converter a coroa em Estado e fizeram com que a política deixasse os círculos palacianos privados para emprestar uma nova dimensão à praça pública. A partir da independência, você passa a ter um Estado brasileiro. Você não tem mais aquela coroa portuguesa, você tem um Estado brasileiro, você tem a soberania política. Então, basicamente, o Brasil, pós-independência, ele tem que ser tratado dentro de uma esfera pública. Ele tem que ser tratado como um país soberano. E é importante até mesmo o reconhecimento dessa soberania por países estrangeiros, como é o caso de países da Europa. Por conseguinte, o novo império, ou seja, ali o do Pedro I, não mais podia fugir à obrigação de conduzir a sociedade, fazendo-se reger por uma Constituição. E foi uma das formas que Dom Pedro I encontrou para legitimar o reconhecimento da nossa independência, da nossa soberania, da esfera pública, do Brasil como Estado independente, politicamente de Portugal, junto à comunidade europeia, através de uma Constituição, uma monarquia constitucional. Por mais que essa Constituição fosse outorgada, por mais que ela tivesse o poder moderador, por mais que ela basicamente reforçasse o poder de Dom Pedro, e ele tivesse, evidentemente, o poder tirano. Mas nós temos uma Constituição, ainda que imposta, ainda que outorgada, e articulando-se por meio de uma divisão de poderes. Uma divisão de poderes, apesar do poder moderador, apesar do quarto poder. Mas está lá a divisão de poderes. A princípio, pelo menos, a participação daqueles considerados cidadãos, que a Constituição ela garante. Pelo menos daqueles considerados cidadãos como os que tinham renda, por exemplo, anual de 100 mil réis por mês, ok? Então, o que prova que uma monarquia constitucional, o Brasil está tendo inspiração, de certa forma, de modelos liberais. Há uma pressão, porque na Europa você está tendo uma série de movimentos liberais, como as revoluções de 1820, e isso, de certa forma, pressiona Dom Pedro para implantar um modelo constitucional, que é o modelo que se baseia lá no iluminismo. Esse modelo constitucional é um modelo de base iluminista, apesar de saber que Dom Pedro ele foi um tirano, que a Constituição foi outorgada, mas, em contrapartida, ele impôs um modelo de monarquia constitucional, que não limitou o seu poder, pelo contrário, que favoreceu a sua tirania. Mas a ideia constitucional é uma ideia que vem ali do fundamento da Ilustração, da Europa do século XVIII ou do movimento iluminista. Com base no texto,
na formação do Estado brasileiro, prevaleceram ideias e práticas derivadas dos princípios, não se pode negar, apesar da tirania do primeiro reinado, dos princípios o quê? Iluministas. Então, resposta letra A. Ok, galera? Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Salve, salve, galerinha! Eu sou o Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia da nossa, galera, Plataforma Gonçalves Dias, para dar continuidade a esse projeto que é sensacional. Para ti, estudante marense, para ti, estudante de todo o Brasil que está nos assistindo aí pelo YouTube, pelas redes sociais, um preparatório para a nossa UEMA, o PAS, e para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Galera, uma série de aulas, 24 aulas por disciplina, só para tu ter noção, tá? Focando na resolução de muita questão das principais temáticas que ambas as bancas abordam, tá? E além, claro, de muita resolução de questões, passando muita dica para ti, muita estratégia para te ajudar na hora da prova, para que tu possa chegar lá e, ó, gabaritar e, claro, alcançar o teu objetivo, a tua aprovação, o teu sonho, porque essa é a nossa missão, belezinha? E hoje, galera, tá falando sobre a temática que nós vamos trabalhar, tá? Tô trazendo hoje para ti uma temática que ambas as bancas, tanto a UEMA quanto o Enem, abordam constantemente. E vou além disso, tá? O mundo todo discute essa temática, porque é uma temática muito importante, principalmente para o futuro. Hoje nós vamos responder algumas questões sobre as fontes de energia, galera, tá certo? Assunto importantíssimo. Vamos falar sobre fontes renováveis, não renováveis e, claro, as problemáticas envolvendo a elas, né? Principalmente acerca das questões ambientais. Tu precisa estar atento a essa temática porque as bancas cobram constantemente, belezinha? Antes de começar, só quero te dar aquele recado importante para tu seguir a Plataforma Gonçalves Dias nas nossas redes sociais, tem YouTube, tem o Instagram e claro, né, galera, agora para a gente poder começar com chave de ouro, dá aquela respirada, ó, oxigenar teu cérebro e vamos para cima, que aqui tem muito sucesso, aqui tem muita questão bacana para a gente responder. Olha aí, primeira questão do Enem 2019. Eu já venho te falando nas aulas anteriores que a gente está utilizando uma estratégia de prova que é, primeiramente, analisar o comando da questão, tá? Para depois analisar o texto motivador, tá certo? É uma estratégia muito bacana para a gente utilizar, tá? Essa estratégia nos ajuda, primeiramente, analisando primeiramente o comando, nos ajuda a entender o que de fato procurar no texto e também, consequentemente, minimizar a possibilidade de erro, interpretação, e também ganhar tempo, porque muitas vezes você consegue responder as questões sem obrigatoriamente passar pelo texto motivador. Beleza? Então, bora para cima que eu já expliquei essa temática outras vezes também. Texto motivador, não vou ler agora, vou para o comando. O comando diz o seguinte, galera, tá? O trecho da letra da canção avalia o uso dos combustíveis fósseis, tá? Com base em sua potencial contribuição para aumentar o... Galerinha, eu já falei, outra dica importante, tá? Em provas do Enem, circulem os termos mais importantes. Leve uma caneta, além das canetas, para tu preencher o gabarito, se puder. Leva, por exemplo, aquela caneta que vai destacar, né, que tu pode pôr de amarelo e tal, e grifa, porque assim tu vai olhar o termo em destaque para te dar aquela ideia, né? Ora, combustíveis fósseis, eu já sei, rapidamente falando de combustíveis fósseis, que eles estão aí hoje no centro da discussão global, porque são os grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes. São os grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa, que vai levar por consequência o famoso aquecimento global, que é o aumento da temperatura média do planeta. Quais são esses combustíveis fósseis, Marcos? Rapidamente lembrando. É o petróleo, é o carvão mineral extremamente poluente, carvão mineral, não confunda com carvão vegetal, é o xisto betuminoso, tá certo? Não esqueça aí. E tem também o gás natural, os 4 aí principais combustíveis fósseis diretamente responsáveis pela emissão de gases poluentes e intensificação do efeito estufa e do aquecimento global. Ora, sabendo disso, galera, ele está perguntando, o combustível fóssil, ele é base, o que ele contribui para aumentar? O que o combustível, o uso de combustível fóssil aumenta o quê?
Só aqui eu já conseguia responder essa questão sem ir para o texto motivador. Vamos ver se a gente consegue. Então, o uso de combustíveis fósseis, com base em sua potencial contribuição para aumentar o quê? O uso de combustíveis fósseis aumenta a base da pirâmide etária. O que é a base da pirâmide etária, Marcos? Isso é questão populacional. O uso de combustível fóssil aumenta a taxa de nascidos? Nada a ver, pula. O uso de combustíveis fósseis aumenta o alcance da fronteira de recursos? Será que o uso dos combustíveis fósseis vai aumentar a quantidade de recursos? Na realidade, vai diminuir, se for nessa perspectiva. Tá? Então, totalmente errado. Letra C. O uso de combustíveis fósseis aumenta a degradação da qualidade de vida? Ora, galera, se o combustível fóssil é um dos principais responsáveis pela emissão de gases poluentes que geram o aquecimento global, é óbvio que o aumento do uso dos combustíveis fósseis aumenta a qualidade, a degradação da qualidade de vida. Tu tá vendo? O nosso gabarito aí, ó, rapidamente, é letra C. Nem fui para o texto motivacional. Dica para ti, para ajudar a ganhar tempo, tá certo? Vou só te mostrar o texto motivacional para a gente não, né, deixar de falar. É uma letra bem interessante de Roberto Carlos, é um texto embasador, diz o progresso, né? Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo, das águas, dos rios, dos peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro, que é o petróleo, né, não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Uma música de Roberto Carlos bem bacana chamada O Progresso. Então, questão respondida, letra C. Show, hein? Dica importante para o teu Enem aí, para a tua prova da UEMA. Segunda questão do Enem 2018. Texto motivador, não vou ler agora, vou para o comando, vamos ver o que o comando me diz. O cumprimento da meta mencionado está condicionado por, ou seja, vai ter uma meta lá, que vai ter que ser cumprida, mas o que é que se precisa fazer para que essa meta seja alcançada? Abdicar de usinas nucleares, explorar reservas do pré-sal, utilizar gás de xisto betuminoso, investir em energias sustentáveis ou encarecer a produção de automóveis. Aqui eu preciso saber, né? Preciso ir para o texto motivador, porque eu preciso saber, né, que meta é essa. Não? Então vamos lá, vamos para o texto motivador. Diz o seguinte, ó, o Decreto Federal número 7.390/2010, que regula a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC no Brasil, projeta que as emissões nacionais de gases de efeito estufa, que tem a sigla GEE, gases de efeito estufa, em 2020 serão de 3,236 milhões. Esse mesmo decreto define, olha aí, vamos lá, o compromisso nacional voluntário do Brasil em reduzir as emissões de gases do efeito estufa projetadas para 2020 entre 38,6 e 38,9. Acabei de falar, tá vendo aquela canetinha que tu levou para grifar o texto? Grifa aqui a última parte. Qual é a meta, qual é o cumprimento de meta que o governo brasileiro se propõe? A diminuir a emissão de gases do efeito estufa. Ou seja, a pergunta é simples. O que o governo, o Estado precisa fazer para cumprir essa meta? Diminuir os gases do efeito estufa. Agora fica facílimo de responder. O governo brasileiro precisa abdicar das usinas nucleares? Galera, rapidinho, tá? Quando a gente fala de usina nuclear, a gente logo imagina aquela grande chaminé liberando fumaça que muita gente pensa que é radioatividade. Não é. Aquilo ali é água em estado de vapor que é utilizada para resfriar os reatores, tá certo? Tanto é que a energia nuclear, galera, para muitos autores ela é considerada uma energia limpa. Marcos, como assim limpa? Se tem um acidente, ela libera radioatividade. Pois é. Mas quando a gente fala de energias limpas e sujas, o que define uma energia enquanto suja é quando ela libera o grande vilão do aquecimento global na superfície, que é o dióxido de carbono. Anota aí. Grande vilão do aquecimento global. Dióxido de carbono. Tem sigla? Tem. CO2. Tá? CO2 e dióxido de carbono. Então, qualquer fonte de energia no seu processo de geração, que libera esse gás, o CO2, é considerado uma fonte suja. A energia nuclear, galera, não libera. Ela se utiliza, né, do aumento de temperatura da radioatividade, ali no caso do processo de fissão, né, fissão nuclear de alguns elementos químicos, como por exemplo o plutônio, para liberar energia. Essa energia faz com que a água esquente, então você coloca essas partilhas dentro de áreas protegidas e coloca a água ali. E quando ela esquenta, essa água vira vapor em alta pressão e é essa pressão que faz a usina
tá certo? Se movimentar. Uma dicasinha, abre aspas, para entender melhor esse processo, tem uma série muito bacana chamada Chernobyl ou Chernobyl, tá? Que fala sobre o acidente nuclear da usina de Pripyat em Chernobyl. Assiste, ela é bem legal, ela explica como funciona uma usina nuclear e explica aquela questão do acidente. Mas volta para cá, então. Abdicar de usinas nucleares não vai influenciar na emissão dos gases do efeito estufa, porque a energia nuclear não emite esses gases, tá certo? Então, letra A errada. Letra B. Vai ajudar na emissão dos gases do efeito estufa e explorar as reservas do pré-sal? Ora, cara, o que tem na reserva do pré-sal aqui no Brasil? Petróleo. Então a questão está me dizendo que explorar petróleo vai ajudar a diminuir a emissão de gases poluentes. Não. O petróleo, a queima do petróleo, é um dos grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes. Está errado, já foi. Tá? Letra C. Utilizar o gás de xisto betuminoso. Novamente, eu utilizar um combustível fóssil vai ajudar na emissão de gases poluentes? Claro que não, acabei de te dizer na questão passada e repito. Os combustíveis fósseis são os grandes responsáveis pela emissão de gases poluentes, como, por exemplo, o dióxido de carbono. Está errado, já foi. Letra D. É fácil, né, galera? Se a gente fosse na prova mesmo, a gente já ia direto, né? O cumprimento da meta, a emissão de gases poluentes de efeito estufa, a queda dele vai estar relacionada aqui. O que o governo precisa fazer? Investir em energias sustentáveis, energias limpas. Me dá um exemplo, Marcos. Energia eólica, energia solar, por exemplo. Tá? 2 tipos aí rápidos que vão diminuir a emissão de gases poluentes. Nosso gabarito ali é letra D de Deus, esse nunca nos abandona. Show de bola, não? Deu para captar? Fácil, 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 temática, show de bola. Bora evoluir? Bora responder algumas questões da UEMA agora? Vem comigo, respira. Questão da UEMA 2022, recente, a última prova da UEMA tem uma imagem, eu não vou analisar essa imagem agora contigo, tá? Vamos ver se tem texto motivador, o que ele me diz. Tem um texto motivador, tá? Bacana, bora ver se tem comando. Tá aqui. A crise retratada na charge tem como justificativa as seguintes causas, ou seja, tem uma crise, que a charge e o texto vão dizer, que vai ser justificada por um desses elementos aqui, falta de planejamento, centralização de política nacional, manutenção do horário de verão, excessivo poder da Agência Nacional de Energia ou a política de estatização. Uma dessas coisas vai ser o responsável pela crise retratada. Vamos descobrir que crise é essa? Vamos lá. Vou começar com a imagem. Nós temos aqui a pessoa assistindo televisão, tá? Analisando ali a situação e a pessoa falando, o item A ali falando, né? Apague um ponto de luz para economizar. E o cidadão em questão que assiste pergunta, qual luz? A do fim do túnel? Rapidamente eu já consigo perceber que a crise retratada aí é uma crise energética, né? Rapidamente falando e situando a nossa realidade, o Brasil, né, recentemente viveu uma crise energética, né, devido aí a alguns fatores que vamos ver se o texto ele te fala. Olha lá, olha o que o texto vai dizer. A charge faz referência à crise energética de 2021, muito bem, que elevou os valores do quilowatt, melhor dizendo, balizados por bandeiras de cores que passaram a patamar elevado, o vermelho. Galera, 2021, o Brasil passou por uma crise energética, se tu tá com aquela canetinha, tu já grifa. A crise qual é? Energética de 2021, né? O Brasil teve problemas e uma solução que o governo adotou, à época, foi aumentar a tarifação da bandeira para a bandeira vermelha, onde a cada 100 kWh nós tínhamos um acréscimo de R$ 14,20, se não me falha a memória, a conta de luz. Belezinha? Só para te situar aí. Voltando. Naquele momento, os reservatórios das usinas hidrelétricas estavam em níveis baixíssimos. Naquela hora, tu pega aquela tua canetinha, ó, pá, marcou aqui, ó. O que justifica? Reservatório das usinas hidrelétricas em níveis baixíssimos. Mesmo sem o aumento do consumo de energia elétrica, já que o país passava por uma retração. O que é retração, Marcos? Diminuição do mercado, aumento da inflação e diminuição da produção por causa da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, a pandemia da Covid. Beleza? Então vamos para a questão, tá? Vamos lá. A crise retratada na charge tem justificativa como? Ou seja, vamos agora traduzir a resposta, a pergunta, melhor dizendo. A crise hídrica do Brasil é justificada pelo quê? Galerinha, 2 pontos importantes. Aí nós vamos falar um pouco sobre a matriz energética brasileira. Tá? O Brasil, tá, é um dos países aí que se destaca positivamente, tá,
na produção de energia elétrica a partir de fontes limpas. O Brasil é um país de destaque. Quando a gente vai fazer comparações de nível de utilização de energias limpas, como, por exemplo, a hidráulica, da água, hidrelétrica, mundial e o Brasil está em destaque. Até muito pelas nossas condições naturais de termos uma grande quantidade de rios, né, de grande porte caudalosos, tá certo? Só que essa é uma característica positiva, mas também tem um problema para o Brasil. Qual, Marcos? O Brasil concentra muito da sua produção de energia elétrica apenas nesse setor, no setor hidráulico, tá? Mesmo com o potencial que o nosso país possui, tá certo? De produzir energia limpa em outras variáveis, como, por exemplo, a energia eólica, nós somos um país tropical, energia solar do nosso litoral. Aqui no Maranhão, galera, nós temos um potencial de energia chamado energia maremotriz. Vou te repetir. Energia maremotriz, que vai utilizar a variação das marés para gerar energia, sim. Alguns países como o Canadá, como a França, utilizam. Aqui no Maranhão pode ser feito. Mas o Brasil não faz. Não em grande proporção, como no caso da solar e eólica, que deveria ser feita pelo potencial. O Brasil concentra mais de 70% da sua produção de energia elétrica no setor hidráulico, galera, tá? Então, pensa comigo. Numa crise hídrica de chuva, vai diminuir os reservatórios, então eu posso ter problema. Então eu já começo a perceber aí que existe um problema claro de gestão. Qual seria a solução? Para o Brasil, isso daí não é uma coisa recente. O Brasil, você que está me assistindo agora, talvez poderia nem estar vivo nessa época, ainda não ter nascido, ou ser muito pequeno, mas o Brasil já passou por um período de racionamento energético no início dos anos 2000, tá? E qual era a justificativa? A mesma, os reservatórios estavam baixos. E qual era a solução apontada? Que o Brasil precisava diversificar o seu potencial energético em outros campos, não apenas concentrado no setor hidráulico. Então a gente tem um problema claro de gestão que continuou a acontecer. Uma outra problemática que eu não posso deixar de citar é o problema do desmatamento no Brasil, né, galera? Marcos, desmatamento, baixo índice pluviométrico, sim, galera, tá? A vegetação, as florestas, principalmente a floresta amazônica, ela tem um papel fundamental na formação de chuvas, tá? Como, Marcos? A vegetação, ela libera a umidade, galera, tá? Processo esse chamado evapotranspiração. Vou repetir. Evapotranspiração. Liberação de umidade pela floresta, formando os chamados rios voadores. Rios voadores, Marcos, que é isso? Simples, tá? Essa umidade que é liberada formam nuvens úmidas que o ar vai deslocar por várias partes do nosso país, levando o quê? Chuva, tá? Quando eu desmato a floresta, eu estou diminuindo o quê? A evapotranspiração. Resultado, as nuvens úmidas que iam se formar, não se formam ou se formam mais secas. O que vai acontecer com esses rios voadores? Vão ser rios voadores secos. Não vai chover, resultado, baixo índice pluviométrico, galera. Então vamos para cá para o gabarito, tá? Então, a crise retratada na charge tem como justificativa, letra A, a falta de planejamento da questão hídrica por parte do governo e o déficit hídrico. Com certeza o nosso gabarito rapidamente a letra A. Fácil, né? Bora responder mais uma questão. Tem uma questão, essa aqui eu quero trabalhar contigo também, uma questão da UEMA. Questão de 2018, texto motivador. E eu tenho um gráfico. Cara, não se pode perder questão que tem gráficos a serem analisados. Eu vou te dar duas dicas. Tu pode, inicialmente, analisar logo os gráficos e depois ir para as questões, as alternativas, ou faz o contrário. Vai olhando a alternativa e vai analisar por gráfico vez por vez para minimizar a possibilidade de erro. Olha, por exemplo, vamos utilizar essa segunda técnica. Olha o que diz. Da análise dos gráficos, pode-se afirmar que houve entre o período de 73 a 2013, em relação ao consumo mundial de energia não renovável e renovável, respectivamente, o quê? Letra A. Ocorreu a diminuição do percentual de petróleo e carvão? Vamos lá. Petróleo, 73, 46... Em 2013, 31. Diminuiu? Diminuiu. Até aqui, beleza. Vamos ver se diminuiu o carvão. Carvão era 24, foi para 29. Carvão está fora. Então, letra A errada. Letra B, teve diminuição do carvão? Acabei de dizer que não teve, teve aumento. Letra B também já foi. Letra C, ocorreu o aumento do percentual de petróleo. Vamos analisar o petróleo de novo, galera. Tá certo? Petróleo era 46 e caiu para 31. Galera, o petróleo
teve aumento no percentual? Não, teve diminuição. Já foi a letra C também. Letra D, houve a duplicação do percentual de petróleo e gás natural. Eu acabei de te falar do petróleo. O petróleo ele não duplicou, ele não aumentou, ele diminuiu, galera, tá certo? A letra D também já foi, tá errada. Então, só nos resta a letra E. Você está vendo como é fácil essa estratégia? Vamos ver se a letra E bate mesmo. Houve o aumento do percentual de energia nuclear? Vamos lá. Energia nuclear está bem aqui em 73, era 1%, agora foi para 5%, aumentou. E houve o aumento da energia solar em 73 era 0 e agora foi para 1%, aumentou, galera. Gabarito é a letra E. Galera, valeu, abraço! Salve, salve, galerinha! Sou o Marcos Vinícius, o teu professor de Geografia da nossa galera, Plataforma Gonçalves Dias, para esse projeto que é sensacional, é um projeto show de bola para ti, estudante maranhense de todo o Brasil. Estamos aí fazendo uma mega revisão dos principais certames aí para ti, do nosso PAS, da nossa UEMA e, claro, do Enem, o Ensino Nacional do Ensino Médio. Uma série de aulas, galera, está baseada em muita resolução de questões, tá? Com as principais temáticas e, claro, muita questão atualizada. Estamos trabalhando aí com as questões recentes, tá certo? E, claro, te passando muita dica, tá? Para na hora da tua prova, tu ter noção de como analisar essas questões, gabaritar e, claro, alcançar o teu objetivo. Belezinha? E hoje nós vamos trabalhar uma temática que ambas as bancas gostam muito de abordar. É uma temática que vem ganhando muita notoriedade nas últimas provas, principalmente também do Enem, tá certo? Que são as questões hídricas, tá? Hoje nós vamos responder uma série de questões envolvendo o fator água. Muita atenção, tá, galera? A primeira dica que eu te falo, quando caem questões envolvendo relações hídricas, sempre nós vamos ter aí relativas com outras temáticas, tá certo? Algumas temáticas secundárias. Então a temática da água está sendo muito importante nas últimas provas. Show de bola? Antes da gente começar, só quero te lembrar que tu pode seguir a gente nas redes sociais, tá certo? A Plataforma Gonçalves Dias, no Instagram, acompanha a gente também na televisão e, claro, aí no YouTube. Fechou? Show de bola? Então, para a gente começar, né, com aquele nosso mantrazinho básico, respira, ó, oxigena, e agora a gente vai para cima, que tem muito, mas muito sucesso. Primeira questão, questão do Enem 21, se tu está acompanhando as nossas aulas, eu estou utilizando uma estratégia, né, de resolução de questões baseada inicialmente, né, na análise do comando. Nós temos um texto motivador e depois nós temos o comando. Então, texto motivador não vou ler agora. Vou para o comando porque eu quero entender o que de fato a questão me pede, tá? Então, comando da questão, Enem 2021, diz o seguinte, tá? Considerando o debate sobre a segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no... Opa, então eu já sei, galera, que eu vou precisar buscar, né? O texto vai me dar uma informação que vai pautar, vai estar pautada em um desses princípios. Vai estar pautado o texto na distribuição equitativa, ou seja, justa do abastecimento, no monitoramento do fornecimento urbano, no racionamento da capacidade fluvial, na revitalização gradativa dos solos ou a geração de recursos recicláveis. Um destes princípios vai nortear o texto que nós vamos ler agora. Fazendo essa análise, fica mais fácil, né, de tu conseguir aí responder essa questão. Então, bora lá para o texto motivador. Ele começa dizendo o seguinte, veja bem, preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada dessa água, bem como o retorno de efluentes, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis. Parou bem aí, galera. Sempre estou te passando essa dica, tá? Na prova do Enem, circula, puxa os textos, grifa os termos mais importantes. Ele começa logo dizendo preços justos, autorizações, né, para retirada da água, mantenham operações eficientes, ambientalmente sustentáveis. Já são dicas aí do que vai basear esse texto, belezinha? Continuando, né? Ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria,
da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala de subsistência. Tá? Um texto aí da Unesco. Cara, se tu prestar bem atenção, o texto está falando claramente aí de utilizar essa água de uma maneira equilibrada, né? Ou seja, de uma maneira mais justa. E ele começa logo dizendo sobre justamente preços justos, né? Ele fala sobre utilização eficiente, uma divisão igualitária justa entre a indústria, entre a irrigação e entre também, né, a agricultura de pequena escala de subsistência. Então a palavra-chave daí, galera, seria o quê? Seria a justiça na divisão desse recurso. E é isso que a gente tem que procurar na alternativa do Enem. Então volta para lá. Né? Considerando o debate sobre a segurança hídrica, a proposta está apresentada no texto é pautada em quê, galera? O princípio da justiça, né? Se a gente for prestar bem, olha as alternativas. Qual que tu responderia? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. A resposta que mais se adequa seria qual? Distribuição equitativa do abastecimento, uma distribuição mais justa. Tu tá vendo como fica fácil responder essas questões utilizando essas estratégias e tendo calma, paciência, né, para respondê-las, grifa os termos, sempre gosto de citar, rabisca a tua prova do Enem, tá certo? Puxa, palavras-chave, marca, porque isso vai te ajudar bastante a não perder questões como essa. Show de bola? Bora avançar, vamos ver o que o Enem nos traz mais aí. Questão de 2020, tu tá percebendo como é uma temática que o Enem está cobrando bastante. Caiu em 2021 a última prova, caiu em 2020 também, tá? Texto motivador, não vamos interpretar esse texto agora. Vamos para o comando. Bora ver o que o comando diz para a gente. Está aqui, ó. A política pública capaz de solucionar o problema adequado é: eu tenho um problema que o texto vai me dizer, e aqui são soluções, tá? Então a solução para o problema, que eu ainda não sei qual é subsidiar a saúde privada, é tratar efluentes industriais, dejetos, né, industriais, é proteger os mananciais de rios, é promover a oferta de emprego ou democratizar o saneamento básico. Uma solução do problema que o texto vai me dizer. Agora eu já sei o que eu preciso procurar no texto, né? Que problema é esse? Bora lá no texto agora. O texto começa no seguinte, dizendo, com calma, na América Latina, cerca de 40 milhões de pessoas, ou seja, 7% da população, não possuem água segura para o consumo humano. Já grifava esse termo, já grifa esse termo na hora. Opa, eu já tenho aqui falta de água. Beleza? Continua. Enquanto mais de 6% da população da região ainda praticam a defecação ao ar livre, fazem suas necessidades no ar livre, sem, por exemplo, acessar banheiro, galera. Tá certo que é um problema sério. Isso daí está repercutindo em que, claramente? Uma falta de saneamento básico, por exemplo, acesso à água encanada, à rede de esgoto. Rapidamente eu já consegui identificar aí a problemática, né? Continuando, com graves consequências sociais e ambientais. Essa problemática, né, que no caso é a falta de saneamento básico, o texto já te disse, a falta de água, acesso à água, a falta de esgoto, né, é mais frequente, mais complexa, como seria de se esperar nas áreas semiáridas e desérticas, ou seja, onde a falta de água já é uma condição, de certa forma, um tanto que natural, né? Então ele continua dizendo, mas também se faz presente em regiões mais favorecidas em termos hidrológicos. A relação entre a disponibilidade natural da água e a satisfação das necessidades vitais da população não é de maneira alguma mecânica ou direta. Ou seja, a segunda parte do texto ele falou claramente que o problema da falta de saneamento básico não é simplesmente as condições naturais do ambiente, né? A falta simplesmente porque chove pouco. Na realidade existe uma relação aí, principalmente de falta de planejamento, é que o texto está deixando a entender. Então eu já sei qual é o problema, né? Vamos lá agora para a questão, vamos respondê-la, né? A política pública que é capaz de solucionar o problema apresentado. Qual é o problema apresentado, Marcos? Falta de saneamento básico, falta de rede de esgoto, falta de água encanada. Qual seria a solução, Marcos? Vê aí. Será que seria subsidiar a saúde pública? Não, tem nada a ver. Tratar efluentes industriais, será que tratar o lixo da indústria vai levar o saneamento básico dessas pessoas? Letra C, proteger mananciais de rios, ou seja, proteger as áreas de rios, a água, talvez, né? Mas vamos ver outra. Letra D, promover a oferta de empregos? Não, né, galera? E a letra E, democratizar o saneamento básico.
Sim, né, galera? A nossa resposta mais adequada seria democratizar o saneamento básico. A problemática direta que o texto está falando é justamente a falta desse elemento, né, do saneamento básico que não chega às pessoas, principalmente em regiões mais pobres. Aqui no Brasil é uma problemática ainda muito séria. A falta de água encanada e a falta de esgoto. A preservação de mananciais e rios é muito importante para a preservação da água em si, mas ela não é diretamente responsável pela falta de saneamento básico, que o próprio texto te falou. Existe uma relação também, né, política de organizacional por trás. Então, o nosso gabarito, galera, seria a letra E. Show de bola? Questão fácil também, né, galera? Vai grifando os termos, tá certo? Para responder essas questões com calma. Bora evoluir, tem mais questão aí legal. Questão da UEMA, questão 2021. Estou dizendo que é uma temática recente que as bancas estão abordando bastante. Agora, questão da UEMA. Texto motivador 1, não vou ler agora, ele só diz o seguinte, ó, analise as informações a seguir sobre os recursos hídricos. Nós temos o texto continuando, um texto até bem longo, né? Texto 2, eu tenho uma imagem, um gráfico falando aí sobre o índice de disponibilidade de água per capita, né, por pessoa, entendamos assim. Tá? E aí ele vai te mostrar, já já a gente vai analisar esse gráfico. E, por último, o comando da questão, que é o que a gente está procurando nesse momento. Ele diz o seguinte, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos no Brasil é destinado aqui. Galera, eu já te falei isso em outras aulas e volto a repetir. Tem muitas questões, tanto na UEMA, a UEMA principalmente ela gosta muito disso, de colocar textos motivadores, mas os textos muitas vezes elas vão estar ali muitas vezes para complementar a informação. Mas tu, sem obrigatoriamente ir no texto motivador, tu consegue responder a questão em si. Como por exemplo essa aqui, ele diz o seguinte, ó, em caso de escassez, ou seja, em caso de falta de água, tá? O uso prioritário, ou seja, onde é que eu deveria privilegiar a utilização da água no Brasil? Seria para quê? Infraestrutura social e uso doméstico. Quando eu falo uso doméstico, seria todos os afazeres, lavar roupa, por exemplo, lavar calçada, né? Também para o seu consumo mais abrangente. Consumo humano para o nosso consumo e a dessedentação de animais. O que é isso, Marcos? Simples, para você alimentar o animal, dar água para o animal para que ele não morra de sede. Tá? Letra C, processamento da industrial e da pecuária. Será que isso seria a prioridade? A letra D, múltiplos usos e a depuração de efluentes, o tratamento desses efluentes. E ou a hidroeletricidade e as amenidades ambientais. Então pensa comigo, seria uma coisa lógica. Cara, está faltando água, as pessoas estão literalmente precisando de água para sobreviver. Qual seria a prioridade? Logo que tu vai pensar nitidamente, seria o quê? A prioridade seria a vida, né? Para que a vida fosse preservada. Tanto a vida humana quanto a vida dos animais. Isso é uma coisa lógica. Se tu olhar nessas alternativas, vai ter uma que já vai te dizer isso, né? Ela diz claramente aí que está o consumo humano, né, e também para os animais, para quê? Para a preservação dessa vida. Rapidamente eu já responderia essa questão. Mas eu vou ler o texto contigo, tá? Para a gente embasar essa resposta, para ver se o texto vai te dizer, vai te dar alguma dica, belezinha? Vamos lá, texto 1. Vamos ler com calma. O fato da água possuir um ciclo de renovação por meio do processo de evaporação dos mares, dos rios e dos lagos, garante sua renovação. Isso a gente chama de ciclo hidrológico, tá, galera? Evapora a água, formam nuvens, precipita a posterior, né? Depois nós temos o processo de infiltração no solo, que vai, por exemplo, recarregar aquíferos, lençóis freáticos. Uma outra parte também evapora, né? Transpira para a natureza, formando este ciclo hidrológico, tá? Aí ele continua. Entretanto, este recurso vital, a nossa sobrevivência, está se esgotando. A água, tá? Muita atenção, anota isso. A água é uma fonte renovável, ou seja, você pode reutilizá-la, mas é um recurso finito, ou seja, que pode sim ter fim. Então, daí vem a grande preocupação, né, da utilização da água e principalmente a sua preservação. Porque, embora ela possa ser reaproveitada, mas ela é um recurso que pode acabar, é um recurso finito. Fechou? Continua, tá certo? Terceira linha, o principal problema está associado à relação entre tempo necessário para essa renovação e o ritmo de exploração dos recursos hídricos. Ou seja, o grande problema é que está se extraindo mais água do que ela está conseguindo repor, tá? Para se ter ideia, de acordo com os dados da WBCSD, em inglês, vamos lá, World
Business Council for a Sustainable Development. Né? Olha aí, falei bonito, hein? Em 60% das cidades europeias com mais de 100 mil habitantes, a água subterrânea está sendo usada em um ritmo mais rápido do que pode ser reabastecida. Tá? Isso, galera, anota aí, isso nós chamamos aí de déficit hídrico, tá? Déficit hídrico, ou seja, quando eu utilizo mais água do que eu posso repor, fechou? Esse déficit hídrico, ele é o grande responsável por algumas problemáticas no mundo, como, por exemplo, aí, para não fugir muito da temática, o Mar de Aral, né? O Mar de Aral, uma grande massa de água que basicamente secou, perdeu mais de 90% das suas águas, está situado na região do Cazaquistão, na antiga União Soviética, justamente por esse problema, se extraía mais água do que ele podia repor. Dá uma pesquisada aí na internet, rapidamente, vê aí Mar de Aral, tu vai ver do que eu estou falando, fechou? Continuando. Por essa razão, a escassez de água é um problema que já afeta quase todos os continentes. Perfeito. E de acordo com os dados da FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 2025, cerca de 1,8 bilhão de pessoas viverão em países ou em regiões com escassez de água absoluta. Problema sério, né? Além disso, mais da metade da população mundial poderia estar vivendo sobre estresse hídrico, o que corresponde a um desequilíbrio entre oferta e a demanda, né, da água em determinadas regiões. É o déficit hídrico, é o estresse hídrico que a gente acabou de falar. O texto está te falando claramente sobre a problemática possível da falta de água no mundo, tá certo? E a importância da água para a vida, galera, tá certo? Importância para a vida. E vamos analisar o gráfico aí. Olha o que o gráfico te mostra, o índice de disponibilidade da água per capita no mundo. O que eu quero te chamar a atenção é, onde tu vai estar de azul, nós vamos ter as regiões com grande concentração de água. A gente vai perceber rapidamente em destaque que nós vamos ter, por exemplo, no norte ali da Ásia, né, por exemplo, a América também, o continente americano de maneira geral, ele é um continente que se destaca e eu posso te citar aí como grande destaque o Brasil. Tá? Inclusive a ONU ela já falou que se existisse uma capital da água no mundo, essa capital seria o Brasil. Porque só o nosso país sozinho detém, galera, anota aí, em torno de 10% de toda a água doce superficial do planeta. Tá? Tá aqui no nosso país, tá aqui no Brasil, tá bom? O que não nos impede de ter problemáticas relativas também à distribuição de água. Por quê, Marcos? Porque a maior parte da água doce brasileira é concentrada na região norte, tá bom? Por isso que, embora o Brasil tenha muita água, mas o Brasil também tem problemas de falta e problemas de distribuição. Show de bola? E aí tu percebe, né, e quem vai estar em vermelho aí são as regiões que vão estar justamente sobre esse estresse hídrico, né, déficit hídrico, falta de água, né? Nós vamos estar principalmente ali na região do Oriente Médio. Então, galera, os dois textos eles só vão ali te dar um norte, né, vão te ajudar a ter uma ideia, mas a resposta ela é muito clara, é uma resposta que tu vai ter que pensar e com a dica da vida, né? Em uma situação de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos no nosso país seria destinado principalmente a quê? Ora, cara, para a preservação da vida, que vai passar diretamente pelo quê? Pelo consumo humano e a dessedentação de animais, para matar a sede dos animais. Fechou? Fácil, né? Bora responder mais uma questão? Dá tempo. Questão da UEMA, 2020. Tu tá vendo como a água tá caindo, né? Texto motivador, não vou ler agora. Segunda imagem. Opa, eu falei disso ainda há pouco, mas não vou analisar agora, tá? Ciclo da água. Tá aqui. Comando. Os fenômenos expressos em A, B e C são, respectivamente, conhecidos como... Eu sei que ela está falando, galera, tá? Sobre o ciclo hidrológico. Vamos voltar na segunda imagem logo aqui, ó. Movimento A, movimento B, movimento C. Eu acabei de te falar há pouco sobre isso, né, do ciclo da água. Nós temos o processo de evaporação da água, né? Quanto mais quente, galera, tá? Nós temos maior evaporação de água dos oceanos, dos corpos d'água, dos rios, tá? Essa água que evapora, ela é fundamental para a formação, por exemplo, das nuvens, né? Nós temos aí a formação de grandes nuvens que vão se deslocar, né, e vão, a posterior, fazer o processo de precipitação, que é a formação de chuvas, tá certo? Que é o movimento B, está mostrando claramente, letra A evapora, letra B chove, e tu tem o movimento C, ó, justamente, pode ser de infiltração, mas a gente está vendo as setinhas subindo novamente, que nós temos ali um processo de transpiração, ou, muita atenção nesse termo, evapotranspiração. Você pode encontrar nas suas provas dessas duas formas, tá?
evapotranspiração ou transpiração, que seria o quê? A liberação de umidade, tá? Pelos corpos, no caso, pelas plantas, né? Te dar só um exemplo rápido, a floresta amazônica tem uma importância muito grande nesse processo. É a evapotranspiração da Amazônia que forma, por exemplo, os rios voadores, nuvens úmidas que vão se deslocar por todo o país. Agora pensa comigo, se eu desmato a Amazônia, eu vou estar diminuindo a quantidade de árvores, não estou? Estou. Eu vou estar diminuindo por consequência o quê? O processo de evapotranspiração, a emissão de água que vão formar essas nuvens úmidas, esses rios voadores. Ou seja, vai chover menos, o ambiente se torna mais seco. Beleza? Vamos só ler o texto aqui rapidamente, tá? Para a gente embasar, ele diz, ó, o ciclo da água é um ciclo bioquímico, biogeoquímico, que garante a água circule pelo meio físico entre os seres vivos. Esse processo depende da luz solar, que garante a evaporação da água, dando início ao ciclo. Esse vapor da água sobe para as camadas mais altas da atmosfera que condensam formando as nuvens, né? Quando essas nuvens ficam carregadas, elas vão estar depois em forma líquida, enfim, é um ciclo hidrológico. Para te responder, tá certo? Então fica fácil. Os fenômenos expressos em A, B e C vão estar representados na letra E, né, galera? Evaporação, precipitação e transpiração. Galera, é isso aí. Plataforma Gonçalves Dias, valeu! Olá, chicos e chicas, bem-vindos. Mais uma aula de espanhol aqui no Preparatório Paz UEM Enem com a professora Leda Jane. Pois é, estamos aqui para mais uma aula para chamar a sua atenção de como estudar para o Enem, para a UEMA, como se preparar, o que cai, né? Então, nós fizemos um levantamento de várias avaliações dos dois vestibulares e separamos aquelas questões mais interessantes e mais comuns. Vale repetir toda a aula minha eu falo isso? É chato? É chato, mas aí a gente bate tanto na tecla que até vocês nem têm mais dúvida quando chegar no dia da prova. Então, interpretação textual, compreensão textual é a base das provas das duas universidades. A diferença é que uma faz o texto em espanhol, o enunciado em português, as questões também, né, as alternativas. A outra é o contrário, faz o texto em espanhol e todo o resto é em espanhol. Então essa você tem, que é o do EMA, você tem que ter um domínio bem bacana do vocabulário, conhecer bastante o vocabulário. E aquela dica de sempre, né, gente, não esquecer dos falsos cognatos, dos verbos e das conjunções. É o que mais você precisa para fazer as conexões, tá, do teu texto, conseguir traduzir legal. Então o que nós vamos trabalhar hoje? Já que a interpretação textual é a base das provas de vestibular que vocês vão fazer, então nós vamos trabalhar os tipos de textos, tá, que caem. E hoje eu trouxe para vocês leitura de notícias, tá? Leitura de notícias. As notícias, elas são muito comuns e por isso vocês têm que estar todo o tempo antenado, tá? Na atualidade, no que está acontecendo. Ah, mas eu só vejo coisa em português no jornal. Tá certo, entra lá no Google e busca jornais em espanhol que você vai encontrar essas notícias também em espanhol, certo? Principalmente notícias de mundo. E vocês sabem que o Brasil também de vez em quando acontece alguma coisa que está nas páginas internacionais, certo? Então, coisas boas, tá, gente? Não é só coisa ruim, coisas boas também. Então, eu trouxe para vocês aqui um texto que está numa prova da agora, recente, do Enem 2021, estava na prova rosa, tá? É a questão 3 que diz o seguinte: coleccione material de leitura, um acierto literário, tá? Eu já vou chamar a atenção bem aqui para esse título. Fácil tradução à primeira parte, coleção material de leitura, né? Que aí a gente vai traduzir material, é uma coleção de material de leitura. Um acierto literário. Acierto. Será que acierto é acerto literário? É um acerto, tá, mas esse acerto não caberia muito aí. Mas eu não sei o que quer dizer acierto, porque quando eu penso em acerto, eu me lembro de português, acerto de acertar. Mas literário não combina muito com isso. Então, que palavra eu poderia colocar aí? Acervo literário.
Eu acho que combina melhor, não é? Então, a tradução de acierto, eu não sei, mas por dedução, acervo literário. E aí eu vou passar para o texto para que a gente consiga confirmar se é acervo mesmo. Tá vendo como, mesmo sem saber o significado, por dedução e muita atenção, você consegue ir fazendo as suas traduções? Pois bem, vamos lá. Fetiche literário, documento histórico e instrumento de iniciación a la lectura. Todo esto es la colección material de lectura de la UNAM, que desde hace 40 años ofrece a los jóvenes una probadita de los más representativos de la poesía, el cuento y el ensayo contemporáneos de Iberoamérica. Estos pequeños folletos de colores de 11 por 20 centímetros con un promedio de 45 páginas han conquistado a diversas generaciones de jóvenes desde 1977, año en que los lanzó la Coordinación de Difusión Cultural de la máxima casa de estudos del país. E o texto continua, porque vocês sabem que texto e prova de Enem, de UEMA, são sempre longos, né? Então, e agora, detalha em entrevista a escritora Rosa Beltrán, de 1960, né? A idade dela quando ela nasceu. La versión impresa se sigue vendiendo, incluso se agota en las ferias del libro, y la digital es la más leída en este formato en toda la universidad, con 5 millones de lectores frequentes em seu sítio de consulta gratuita, tá? Então, aqui já dá vontade logo de eu ir traduzindo o texto. Mas eu trouxe ele traduzido para vocês na íntegra, para vocês observarem como que funciona. Mas aqui, bem aqui eu já vou dizer para vocês aqui alguma coisa. Documento histórico e instrumento tá em português. É assim que se escreve em espanhol. Então, por aí eu já vou saber que se trata de um texto, de uma leitura de um documento, tá? Esse texto, essa reportagem, essa notícia está dando conta de um documento que tem a ver com a literatura. Então, documento histórico e instrumento de iniciação à leitura, tá? Aqui fala também que é uma coleção e está em letra maiúscula, então material e leitura, é o nome da coleção, tá? E ele é também de uma universidade chamada UNAM, que tem o quê? 40 anos, oferece aos jovens uma probadita, nós vamos já saber o que é isso, uma probadita, dos mais representativos, dos melhores representantes da poesia, do conto e dos ensaios contemporâneos da Iberoamérica, né? Então, estes pequenos folhetos de cores, né, folhetos coloridos de 11 por 20 centímetros, é pequenininho. Lembra o nosso cordel, né? O nosso cordel são livrinhos bem pequenos, tá? Com poucas páginas e que contam histórias bem interessantes e que prende a atenção do leitor, né? Então, esse aqui tem 45 páginas, o nosso cordel é um pouquinho mais fininho, né? E tem conquistado diversas gerações de jovens desde 1977, ano em que foi lançado pela Coordenação de Difusão Cultural, que é a máxima casa de estudos do país, né? A maior casa de estudo do país. Então, aqui também fala, que detalha em uma entrevista da escritora Rosa Beltrán, a versão impressa segue vendendo, né? E, inclusive, esgota no período de férias, né? Há um esgotamento desse livro, mas já tem a versão digital, né? E o digital é o mais lido no momento, nesse formato, por toda a universidade, com 5 milhões de leitores frequentes no seu site de consulta, tá? Por quê? Porque a internet, ela é muito hábil, muito rápida e tudo você encontra lá. Então, é isso que a gente bate sempre na sala de aula. Vocês têm um celular, vocês estão usando o celular na sala de aula para ver outras coisas. Vejam coisas que realmente vão acrescentar ao conhecimento de vocês, né? Então, nossa, na hora que li essa reportagem aqui, eu fiquei curiosa, porque como eu gosto muito de ler e gosto muito de cordéis e de livros
pequenos que eu possa, digamos assim, degustar rapidamente, né? Ler, eu gosto de começar de manhã e terminar de ler à tarde o livro inteiro. Então, eu fiquei bem curiosa e vou visitar o site para conhecer um pouco mais sobre isso. Então, é um texto que ele te chama a atenção por isso, tá? Então, vamos ver o que é que diz aqui. Fetiche literário, um documento histórico e instrumento de iniciação à leitura. Tudo isso é a coleção de material de leitura da UNAM, que há 40 anos oferece aos jovens um gostinho, olha só, uma probadita, um gostinho do que há de mais representativo da poesia contemporânea, contos e ensaios da Iberoamérica. Esses pequenos folhetos coloridos de 11 por 20 centímetros, com uma média de 45 páginas, conquistaram várias gerações de jovens desde 1977, ano em que foram lançados pela Coordenação de Difusão Cultural da mais alta casa de estudos do país. E agora, detalhe em entrevista à escritora Rosa Beltrán, a versão impressa continua a ser vendida, se esgota até nas feiras do livro, férias que eu falei ainda há pouco, nas feiras do livro, perdão. E a versão digital é a mais lida nesse formato em toda a universidade, com 5 milhões de leitores frequentes em seu site de consulta gratuita. Vocês observam que a primeira tradução que eu fiz não foge do que está aqui, só que eu fiz como se não conhecesse muito bem o espanhol. Eu fui pegando as palavras que tinham mais semelhança com o português e fui falando. No entanto, quando você vai fazer no papel, que você vai escrever contextualizando, você usa conectivos. Lembra dos conectivos em português? Pois é, você liga conjunções, você utiliza verbos para fazer essa ligação. Mas nós não estamos falando de algo que vocês vão precisar escrever, mas sim ter a ideia daquilo que o autor está te passando, do que o texto está te passando, para que tu possa responder uma questão. Então, o que eu quero dizer com isso, você não precisa fazer ao pé da letra a sua tradução e perder tempo com isso, desde que você tire a ideia principal do texto. E aí nós vamos para a questão. Há mais de 4 décadas, a Universidade Autônoma do México, que é a UNAM, tem levado gerações de universitários à leitura de clássicos da literatura ibero-americana por meio de sua coleção Material de Leitura. A esse respeito, conclui-se que esse texto tem a função de... Estou me referindo ao texto que nós acabamos de ler, tá? Então, vocês estão atentos aí para responder para mim. Contextualizar historicamente a coleção Material de Leitura. Definir o formato das publicações impressas no âmbito universitário. Volto aqui para o comecinho da questão. Conclui-se que esse texto tem a função de aumentar as vendas digitais das obras da coleção Material de Leitura, enfatizar a importância da realização de feiras de livro nas universidades ou celebrar o êxito da coleção Material de Leitura no âmbito da universidade. Essa aqui está, como vocês dizem, mamão com açúcar, né? É um jargãozinho que vocês utilizam, né? Ah, tá mamão com açúcar, a prova, professora. E às vezes não tá, né? Às vezes vocês só acham que fizeram certo. Então, conversando, vocês devem ter respondido a alternativa E, que quer dizer celebrar o êxito da coleção Material de Leitura no âmbito da universidade. Porque é exatamente isso que o texto está falando. Foi feita uma entrevista com uma pessoa para falar sobre o assunto. E durante todo o texto, ele volta sempre falando para essa questão, colocando como um êxito essa coleção, que milhares de acessos no site, milhares de jovens fazem essa leitura com frequência. Ok? Vamos passar adiante. O EMA 2020. Voltando aqui só para dar um toque para vocês. Vocês observaram que essa questão aqui, ela é do Enem, certo? Sendo do Enem, olha como é que ela está disposta aqui. Enunciado em português, alternativas em português. Então, agora nós vamos para uma questão da UEMA, onde eu não vou mais falar sobre, vocês vão observar as características da questão, tá? Então, aqui eu tenho a UEMA 2020, questão 1, que diz o seguinte: é uma publicidade, únete a nuestro esfuerzo, conoce nuestros nuevos productos reciclados e cuida el medio ambiente. Então, vocês já viram essa imagem em alguma aula nossa aí, que eu já utilizei essa imagem, tá? E aqui eu tenho um texto publicitário, certo?
Mas, ao mesmo tempo que ele é um texto publicitário, ele é uma notícia que chama atenção para o quê? Para o meio ambiente, para o cuidado com o meio ambiente. Então, os elementos que eu tenho aqui é de cuidado com o meio ambiente, ele está vendendo algum produto, tá? Para que tenha esse cuidado. Estou falando aqui também de reciclagem, né? Nesse mesmo pôster que eu estou falando de reciclagem. Então, aqui eu tenho as informações e aqui embaixo eu tenho assim: ¿Crees que a indústria gráfica pode hacer algo por cuidar la natureza? Então, eu tenho, ao mesmo tempo que ele conclama para que as pessoas cuidem, reciclem, cuidem do meio ambiente, ele vai e pergunta aqui: você acredita que a indústria gráfica pode fazer algo para cuidar da natureza? Só pode, né, gente? Só pode. Então, vamos ver o que a questão nos pede. Considerando-se os elementos verbais e não verbais do anúncio publicitário, a expressão echémosle la mano convoca o leitor para... Onde é que está essa expressão? Bem aqui, ó, que eu nem li. Echémosle la mano al planeta, tá? Então, vamos lá. Aqui. Qual é o interessante dessa questão? Ela é uma questão da UEMA, ela é uma questão da UEMA. Mas observem que ela está diferente, tá? Ela está com o enunciado e as alternativas em português, tá? Olha só, não é que ela vai ser todo o tempo dessa forma. Inclusive, nós trazemos para vocês o formato que ela está acontecendo já desde que começou o vestibular, através do Enem e do PAS, tá? Do PAS da UEMA. Porém, neste ano, podem haver mudanças na prova de língua estrangeira, então vocês têm que estar preparados para tudo, tá? De vez em quando tem umas mudanças em algumas disciplinas, a nossa fica um pouquinho quietinha ali, mas vai, né, que acontece uma mudança e vocês estão atentos e preparados. Então, eu tenho aqui como alternativa: consumir produtos reciclados no dia a dia. Atuar em conjunto na preservação do planeta. Trabalhar na empresa responsável pela propaganda. Divulgar alternativas de combate ao desperdício de papel. Colaborar com indústrias gráficas preocupadas com o meio ambiente. Echémosle la mano, tá? A ideia que eu tenho é de vamos encher a mão, não é isso? Então, qual seria a resposta? Atuar em conjunto na preservação do planeta. Por quê? Porque eu vou botar a mão na massa, tá? É essa a expressão que quer dizer. Bote a mão na massa, tá certo? E vamos trabalhar juntos para proteger a natureza. É esse o chamado do post que a gente viu ainda há pouco, tá certo? Vamos dar sequência. Aqui eu trouxe para vocês passos para responder as questões de espanhol, tá? De interpretação textual. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, ler o enunciado da questão. Então, assim você já vai ter uma ideia do que deve procurar na leitura do texto. Isso aqui é só para reforçar o que eu venho dizendo em toda a aula. Depois, o que você vai fazer? Identificar o gênero textual. É uma leitura de notícias? É uma notícia? Vê lá nas referências, porque às vezes você, como não tem conhecimento muito da língua com muita facilidade, você pode não conseguir identificar ali qual é o tipo de texto. Aí você vai lá na referência, que a referência às vezes ela te puxa também, tá? Então, procure identificar quais são as intenções do autor com o texto e entenda o contexto. Nós fizemos isso na questão anterior que nós trabalhamos, né? Na primeira questão da aula de hoje. Leia as alternativas. Elimine primeiro as mais absurdas e que estão distantes da resposta correta. Gente, olha, em espanhol, o que eu observei, não tem muito essa questão de questões muito distantes da resposta certa. Elas são muito pelo contrário, elas são bem parecidas. Às vezes, um detalhe, uma palavra é que faz a diferença e que você vê, parecem todas corretas. Tem hora que parecem todas corretas, tá certo? Vamos ver aqui mais uma. Segunda dica para interpretar textos em espanhol. Procurar entender o texto, a ideia principal do mesmo é as estratégias de argumentação. Tentar entender as mensagens subliminares que o texto transmite, tá? Então, são aquelas dicas que às vezes tem, quando é quadrinho, quando é cartoon, né? Uma palavrinha destacada,
que às vezes a questão não está pedindo nada sobre aquela palavra, mas ela está ali, de destaque. A imagem, a leitura da imagem que você está vendo é muito importante, a própria referência, o título, tá? Ao ler o texto, prestar atenção na gramática. Olha só, advérbios, conectores, conjunções, preposições, expressões idiomáticas, verbos. Entre os que costumam aparecer com mais frequência, a gente pode dizer quais são os que a gente pode citar, os verbos, e nós já demos isso em outra aula. Decir, manifestar, expressar, señalar, añadir, mantener, subrayar, enfatizar, sostener e declarar. Então, esses aqui são os mais comuns. Geralmente, eles aparecem nos textos na terceira pessoa do singular, do pretérito indefinido do indicativo. A professora tem que decorar todos os tempos e modos verbais. Precisa compreender, precisa decorar também, tá? Porque são muitos verbos e você precisa estar atento a isso. E, por fim, levante hipóteses a respeito do conteúdo do texto a partir do título e do subtítulo. Muitas palavras e expressões, bem como a sintaxe e a acentuação gráfica, gramática, apresentam diferenças entre o português e o espanhol. Abrindo um adendo aí, lembrando vocês que a única acentuação gráfica que o espanhol tem é o acento agudo em português, que é la tilde. Localiza informações como datas, citação, bibliográficas, símbolos, marcas gráficas e etc. E criar o hábito de leitura materna, assim como adquirimos conhecimentos prévios e nos mantemos bem informados, especialmente sobre temas da atualidade. E a gente finaliza essa aula hoje com essas dicas.